E entramos agora nas instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. E aqui Kardec, para finalizar esse capítulo, nos traz um exemplo e através de um relato de um espírito, né, que teve essa experiência ligada a esses ensinamentos e fecha, no meu ver, com chave de ouro e nos traz a reflexão a respeito do que nos espera a vida futura após essas curtas passagens aqui na Terra. E diz assim o item 8: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Quem melhor, né, pessoal? Já que ela, uma rainha, viveu essa experiência para nos relatar isso. E ela faz logo uma analogia, né, às palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. O reino que Jesus nos trouxe é um reino fraternal, um reino de amor verdadeiro, onde não se conquistam nada com cargos, com riquezas materiais, né? Nos trouxe a verdadeira realeza, que é a realeza moral. Essa foi a realeza que Jesus veio e nos mostrou. Foi o mundo, né? Que ele nos mostrou que é a nossa verdadeira morada. E ela segue falando aqui do mal que nos assola, o orgulho, esse sentimento que nos leva aos maiores erros, que nos faz sentir, né, dentro de nós que somos mais do que somos, lembrando que não somos, estamos em alguma posição. O orgulho é que nos leva a um pedestal que teimamos em não descer, que inclusive negamos muitas das vezes que tem algo acima de nós ou nos comparamos ao que está acima de nós. Não façamos isso. E ela segue: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou a riqueza, a realeza, até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Não levamos nada material daqui, amigos, nada. A única coisa que levamos são sempre nossas conquistas morais e intelectuais. E olha o que ela fala para nós, né? Desilusão, pois angariou, né, tudo para uma vida achando que levaria após sua passagem, que o cargo era posto em outros lugares, que aqui estamos vendo que é no plano espiritual, e humilhação. Falamos disso lá atrás nos estudos, que podemos nos decepcionar pelos nossos atos e nossas escolhas, que podemos ter penas terríveis, que são a nossa consciência, são as piores dores. Essas oportunidades, meus irmãos, que perdemos. E não é uma punição de Deus querendo sua humilhação, não. É um meio que é empregado para fazermos progredirmos, para nos fazer progredir. No mundo dos espíritos, né, no plano maior, se há recompensa para todas as virtudes, não nos esqueçamos que há também punições para todas as faltas, de modo
que aqueles que não são atingidos pela lei dos homens, né? Nossas leis aqui civis, são alcançados pelas leis divinas. Kardec nos traz essa passagem. O nosso sentimento, né, de culpa é muito maior quando possuímos a inteligência, conhecimento da causa, né, que é pelo posto que ocupamos, e o que aquela rainha tinha. Ela relata também aqui a desilusão, a humilhação pelo orgulho que ainda está com ela, que ainda, né, é presente nela, e ela esperou ser reverenciada. E seguimos aqui. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade, né, inutilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam, se almejam na terra. E lembro daqui de uma passagem do Evangelho, em Lucas 14, 1 e 7 a 11, que Jesus nos traz. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Aí também podemos ver os nossos encontros, que ela nos mostra aqui com aqueles que achamos, por algum estereótipo, por alguma falta de intelectualidade, por posição social ou cargos aqui, estarem abaixo de nós. Temos essa impressão, como se tivéssemos nós sido os escolhidos da sorte. Quanto engano passamos aqui com esses pensamentos. Olha as voltas do universo e a solidariedade que deixamos de praticar. E hoje nos vemos, no caso dela, envergonhados e com a sensação de tempo perdido. Meus irmãos, que possamos olhar para todos os nossos irmãos. E somos irmãos, por mais que não compreendamos por alguns sentimentos, não vamos deixar para compreender essa oportunidade que temos e conhecimento e conhecer os ensinamentos de Cristo. Ele nos relata, né, essas buscas intelectuais sobre o material, sobre as honrarias, que não é nesse sentido que temos que caminhar. E não é problema nós almejarmos o material, não é problema que tenhamos grandezas, não é problema em almejarmos bons cargos, não há problemas em despertarmos nos outros a gratidão, nem mesmo de recebermos, vamos dizer assim, honrarias ou elogios. O elogio e a gratidão, acho que fazem parte para seguirmos fazendo o que estamos nos propondo, nos dá um viés de que estamos no caminho certo. E temos, meus irmãos, claro, nossos méritos, ou só temos méritos ou deméritos quando erramos? Lembramos do que Jesus nos trouxe, chegaremos à condição de espíritos perfeitos pelos nossos méritos. Assim disse nosso mestre. Não estamos falando aqui em bajulação, porque isso é ruim para quem o faz e para quem não limita e aceita. O grande ponto aqui é o que fazemos com essas respostas?
Nela, a gente pode ver que imperou o orgulho, a vaidade, a falta de humildade. Não sejamos infantis como ela foi, ainda mais tendo o conhecimento que temos hoje. Precisamos lutar contra esse sentimento que ainda nos assola e nos traz tantas angústias. Vamos buscar nosso amadurecimento espiritual primeiro. Para usufruirmos de tudo isso, estaremos muito mais pautados em atitudes corretas. Temos um plano maior espiritual que nos auxilia sempre. Temos vamos dizer assim, na linguagem atual, um coach, né? Que está sempre ao nosso lado, que só precisamos vibrar nesse sentido dele para que tenhamos essa ajuda, esse auxílio. Vamos aproveitar. Tudo aqui é passageiro e não devemos deixar passar as oportunidades em agir no bem, em direcionar nossas forças ao que for verdadeiramente edificante. E o principal, meus irmãos, sejamos humildes sempre para conosco, para que possamos ser com o nosso próximo. E abro para comentários.